empresa utilizada pelo careca do INSS pagou R$700 mil a um escritório de advocacia da atual ministra do STM, Verônica Abdallah Sterman, diz o Metrópolis. Vaza conversa entre Maduro e Joesley Batista. O conteúdo é de arrepiar. Maduro enviou 127 toneladas de ouro para a Suíça ao longo de 5 anos, em busca de liquidez e garantias. Discurso do ator Wagner Moura durante premiação do Globo de Ouro causa polêmica nas redes sociais. Essas e outras notícias você vai ver agora. Firma usada pelo careca do INSS pagou R$700 mil à ministra do STM, indicada por Gleisi Hoffmann. Segundo a ministra, o pagamento foi por 3 pareceres jurídicos. A empresa CXITC recebeu 4,4 milhões do careca e é acusada de pirâmide financeira. Marcelo Campos. Esse caso escancara um problema muito maior do que um simples pagamento suspeito. Uma ministra de um tribunal superior não pode, em hipótese alguma, prestar serviços privados, muito menos para empresas envolvidas em denúncias graves, investigações ou esquemas financeiros absurdos. Ainda que se alegue a emissão de pareceres jurídicos, o ponto central não é a justificativa formal, é a postura institucional. Quem ocupa o topo do judiciário precisa ser incompatível com qualquer relação privada remunerada que coloque em dúvida a sua independência, a sua imparcialidade e a credibilidade do tribunal que representa. Tribunal Superior não é consultoria jurídica. Mas o mais preocupante é o padrão que esse episódio revela: nomeações políticas feitas por alinhamento ideológico ou conveniência partidária, e não por excelência técnica, reputação ilibada e trajetória jurídica incontestável. Quando o critério deixa de ser competência e passa a ser apadrinhamento, o resultado é esse tipo de constrangimento público. Não se trata apenas de legalidade, mas de ética, de decoro e respeito à função. A sociedade espera de ministros de tribunais superiores uma conduta acima de qualquer suspeita, e não explicações defensivas depois que o escândalo vem à tona. Enquanto cargos dessa magnitude continuarem sendo ocupados por critérios políticos e não pelo mérito jurídico, casos assim vão deixar de ser exceção e passarão a ser regra, né? E quem perde no fim das contas é a confiança da população na justiça. A ampliação do monitoramento financeiro de cada indivíduo entrou em vigor no início deste ano, após ter sido tratada como fake news pelo próprio governo Lula no ano anterior. Essas mudanças foram aprovadas pela Receita Federal no contexto da chamada nova reforma tributária. Como disse a Bárbara Stefani, do site Te Atualizei, você piscou e a fake news do Pix virou verdade no Jornal Nacional. O deputado federal Gustavo Gayer também se pronunciou. Como esse mundo dá voltas, né? Parece que agora o PT e o STF vão ter que mandar prender os jornalistas do Jornal Nacional, da Globo. Você se lembra no início de 2025, quando nós denunciamos que o Lula, o governo que quebrou o Brasil, tinha a intenção de monitorar todas as transações dos PIX no Brasil para poder taxar, para poder falar que, olha, você está recebendo mais do que declara, então você vai ter que pagar o seu imposto de renda e pagar mais? Bom, fomos atacados, inquéritos foram abertos contra nós, alguns perfis foram derrubados, postagens também foram derrubadas. A imprensa, inclusive a Daniela Lima, atacou cada um de nós. O Nicolas grava um vídeo que quase derruba o governo, aí querem associar o Nicolas ao crime organizado. Aí me vem o Jornal Nacional e ele se vê na situação onde ele é obrigado a falar isso aqui.
prepare-se, porque esse ano tudo que você fizer no Pix será monitorado e não se surpreenda se aparecer para você um aviso de que você está sendo taxado. Vamos lá. A Receita Federal aumentou o monitoramento das transações financeiras como pagamentos por aproximação e Pix. Janeiro trouxe uma novidade para a fiscalização da movimentação bancária dos brasileiros. A Receita Federal já recebia informações dos bancos sobre transações acima de R$ 2.000 por mês, feitas por pessoas físicas, e R$ 6.000 por empresas. Despesas com cartão de crédito, TED e transferência bancária. Tá, beleza. Cartão de crédito, TED, transferência bancária, não é o que a maioria da população usa. Então, isso, o que não fazia parte do monitoramento era o Pix, tá? Quero que você preste atenção nisso. Agora a lista aumentou. Tudo vai ser levado em conta, até pagamentos por aproximação e Pix. O limite do que será compra no débito e Pix entrou na lupa do monitoramento, que é o que a maioria da população brasileira faz. Informado ao fisco também mudou. Se a movimentação for superior a R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para empresas, a instituição bancária ou instituição de pagamento vai informar os valores à Receita Federal. O envio dos dados... Entenda, movimentação não é ter entrado R$ 5.000 na sua conta. Se entrou 2.500 e você gastou 2.501, movimentou R$ 501, porque você calcula o que entra e o que sai. Tá? Não é só se entrar 5.000. Vai ser semestral, segundo a Receita Federal, respeitando o sigilo bancário e fiscal. As instituições financeiras vão reportar o valor global que entrou na conta e o que saiu. Se os valores das transações forem incompatíveis com os ganhos declarados anualmente no imposto de renda, a Receita pode cruzar com outras informações do contribuinte. O objetivo, de acordo com o governo, é aumentar cada vez mais a fiscalização. Mentira! É aumentar cada vez mais a arrecadação. Arrecadação traduza para arrancar dinheiro do cidadão brasileiro. Então, vamos lá, para você entender a gravidade do que está acontecendo. E agora eu estou usando o Jornal Nacional. Então não tem como falar que é fake news, tá? Como a gente tem sendo atacado há um ano. Se você tem um trabalho, você não ganha bastante, você se declara isento, e se você faz um bico no final de semana, se você é um pedreiro, se você vende churros na praia, se você vende queijo na praia, se você é um pintor, se você é um jardineiro, acabou. O governo vai saber agora se você movimenta mais de 5.000. Ou seja, se entra 2.500 e sai 2.500 na sua conta, imediatamente você cai na lupa. E ao cair na lupa, ou seja, passou de R$5.000 de movimentação, você vai ter que pagar. Entenda isso aqui de uma vez por todas, tá? Você vai ter que pagar até se você fizer um bico no final de semana. Você trabalha, seu salário na carteira está lá, 2.800. 3. Se você faz bico no final de semana e a movimentação na sua conta passa de 5.000, mesmo que seja Pix ou débito, você vai receber uma notificação. Ó, descobrimos que você não está pagando tanto que você deve para o governo. Vai pagar essa multinha aqui, ou então nós vamos capturar o seu dinheiro na sua conta. Ou você vai responder por um processo. Isso nós falávamos no início de 2025 e todo mundo dizia que era mentira. Fomos acusados de tudo, que era agora tem que ver o Jornal Nacional noticiar isso. Parabéns para você que fez o L. Parabéns. Essa chance você tem esse ano. Você vai fazer o L de novo. Imagine o que vai sobrar para você ao final do segundo mandato seguido do Lula. Tá? Pare por um momento. O aluguel vai subir, gasolina acabou de subir novamente. Se você faz bico, você vai ter que emitir nota fiscal, mesmo que você não seja MEI, mesmo sendo CPF. Qualquer bico que você faça, você vai ter que emitir nota fiscal e você vai ter que pagar imposto. O Lula deu um jeito de cobrar imposto de todo mundo no Brasil. Não, para isso é para acabar, para ter fiscalização. Tira, porque ele quebrou o país e precisa do seu dinheiro para sustentar a Lei Rouanet, viagem da Janja, para sustentar o Bolsa Família, que agora metade da população brasileira vive de assistencialismo. Esse ano, se a gente não tirar esse governo, sinceramente, a gente não sobrevive mais 4 anos. O perfil iSex publicou na Rede X um texto que vale a pena reproduzir. Venho alertando há muito tempo sobre o que está sendo gestado aqui fora, longe do barulho das redes e do teatro de Brasília. O que muitos chamavam de paranoia
teoria da conspiração ou fake news já é prática consolidada em países como a China. E agora atravessa o oceano com carimbo oficial, linguagem técnica e selo de reforma. Em 2026, entrou em vigor a ampliação do monitoramento financeiro individual no Brasil. Sim, aquela mesma ideia que o próprio governo Lula negava no ano anterior. A mesma que era ridicularizada por porta-vozes bem pagos e repetidores de narrativa. Em menos de um ano, virou política pública. Sob o guarda-chuva da chamada nova reforma tributária, a Receita Federal passou a receber relatórios semestrais detalhando a vida financeira do cidadão comum. PIX, pagamentos por aproximação, cartão de crédito, TED, pequenas movimentações bancárias, tudo passa a ser comunicado. Não se trata de lucro, não se trata de renda. Trata-se de movimentação. Respirou financeiramente? Ficou registrado. E o novo limite fala por si. Pessoas físicas acima de R$5.000 movimentados. Empresas acima de 15 mil. Não é salário, não é ganho, é fluxo, é rotina. É o café, o aluguel, o bico, o serviço informal. O dinheiro que entra e sai para sobreviver. Tudo cruzado depois com a renda declarada. Como se a vida real obedecesse planilha. Chamam isso de aumento de fiscalização. Eu chamo de descida da malha fina para dentro do cotidiano. A promessa de isenção para quem ganha até 5 mil mensais vira peça publicitária. Mesmo isento, o cidadão passa a ser rastreado, observado, classificado. Como no modelo chinês, primeiro vigiam, depois enquadram. A reforma de Haddad não reduz carga, não simplifica nada, não corta gastos, não enfrenta privilégios. Ela apenas refina o mecanismo de controle. Amplia o poder arrecadatório do Estado e transforma cada indivíduo em um CPF monitorado em tempo quase real. Um passo antes do crédito social. Aquele que muitos juravam nunca existir por aqui. O discurso fala em transparência e combate à sonegação. O efeito concreto é outro. Mais vigilância sobre quem menos tem estrutura para se defender. Trabalhadores informais, pequenos empreendedores, autônomos. Gente que vive de movimentações irregulares porque o próprio Estado tornou impossível viver dentro da formalidade. O que foi negado ontem virou regra hoje. O que era fake news virou decreto. O que era alerta virou realidade. Não é modernização, é controle econômico. Não é justiça fiscal, é vigilância. Adeus à liberdade financeira. Vazou uma conversa entre Joesley Batista e Nicolás Maduro. E segundo o advogado André Marsiglia, o conteúdo é de arrepiar. O episódio escancara algo ainda mais grave do que a própria conversa. O papel informal, opaco e perigosamente influente que Joesley passou a exercer na política externa brasileira. Lembra quando o Joesley Batista, que é amigo do Lula, pegou um jatinho particular e foi negociar com Maduro lá em Caracas? Isso em novembro passado? Pois é, o Washington Post acabou agora de revelar as conversas entre o Maduro e o Joesley. Eu vou te contar tudo o que eles conversaram e vou mostrar que baixo nível está por trás desse encontro que eles tiveram e como isso é perigoso para o Brasil. Eu sou André Marsiglia, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal, deixem também o seu like, cliquem no joinha, assim o algoritmo distribui esse conteúdo para mais gente e considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Olha só, o que aconteceu? O Washington Post revelou as conversas entre o Maduro e o Joesley nesse encontro. Sabe o que o Joesley foi fazer lá? Oferecer para o Maduro a Turquia. Ele iria para a Turquia, ser exilado lá na Turquia para não ser extraditado para os Estados Unidos. Óbvio
que a Turquia, depois dessa revelação, não comentou o assunto, mas claramente que tudo estava arranjado. Ele iria num asilo, ele e a mulher dele, o Maduro e a mulher dele, iriam para um asilo na Turquia e ficariam ali garantidos, viveriam bem, sem serem presos, sem serem extraditados para os Estados Unidos. No meio desse acordo, ainda havia uma determinação para que a Venezuela rompesse com Cuba e também tinha ali uma negociação que teria de ser feita de acesso dos Estados Unidos a metais críticos e petróleo. Bom, o Maduro recusou a oferta do Joesley e disse que não toparia. Veio o Joesley e relatou isso, segundo o Washington Post, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que o Joesley não foi lá a mando dos Estados Unidos, mas que ele, país, né, os Estados Unidos, consideraram relevantes as informações que o Joesley lhes passou. Bom, isso daqui é de um baixo nível, porque assim, não interessa se o Joesley foi a mando dos Estados Unidos, se o Joesley foi a mando do Lula, se o Joesley foi a mando de quem for, a mando de alguém ele foi. E ele não deveria ir a mando de ninguém, porque o Joesley, sinceramente, ele tem uma ficha corrida gigantesca. É um absurdo ele ser uma espécie de ministro das relações exteriores fantasma do Brasil. Um cara, um empresário, que simplesmente tem uma ficha corrida policial longuíssima, com um histórico de suborno e propina para mais de 1.000 políticos. Atuar em nome, seja lá de quem for, dos Estados Unidos ou do Brasil, ou dos dois, o que é bem mais provável. Porque vamos considerar aqui que a possibilidade de que o Brasil, o governo Lula, chegou para os Estados Unidos e falou assim, é provável que tenha sido isso. Olha, eu tenho uma pessoa que pode ir lá na Venezuela negociar com Maduro aquilo que vocês querem, que é ou a renúncia dele, ou a entrega dele, ou o que for. E em troca disso, se eu arranjar essa pessoa para vocês, Estados Unidos, vocês me aliviam aqui nas tarifas, vocês aliviam o Moraes da Magnitsky. E os Estados Unidos toparam. Essa é que é a verdade. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. O Lula ofereceu o Joesley como mensageiro e os Estados Unidos toparam. Não deu certo, mas foi isso. Então, enquanto você está aí, meu caro, batendo palma para um, batendo palma para outro, enquanto está o Lula falando mal do imperialismo norte-americano, enquanto está o Trump falando mal do comunismo brasileiro, eles estão todos ali conversando e negociando. E o Joesley, que é a pessoa menos indicada para, entregar um papel daqui para ali, foi se tornar uma espécie de diplomata fantasma brasileiro. É realmente de arrepiar o cabelo, não vou nem dizer de onde. O Agente Secreto venceu o Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa, abrindo a lista de prêmios da noite e garantindo ao Brasil uma das estatuetas mais relevantes da edição de 2026. O longa de Kleber Mendonça Filho superou produções internacionais e consolidou sua trajetória na temporada de premiações. Mas os discursos de Wagner Moura e do diretor do filme causaram polêmica nas redes sociais. Rubinho Nunes, vereador em São Paulo e o 7º mais votado no Brasil, publicou post sobre a postura de Wagner Moura durante a premiação do filme. Milionário, branco, morando nos Estados Unidos, discursando em premiação bancada por elites globais para chamar Bolsonaro de fascista. O script é sempre o mesmo. Vive no conforto americano, demoniza a direita brasileira, passa pano para Maduro, idolatra Che Guevara e posa de moralista com dinheiro público. Puro suco da esquerda caviar. Hipocrisia como gênero cinematográfico. A vereadora de Porto Alegre, Mariana Lascano, também se pronunciou nas redes sociais. Defende Lula para o Brasil, mas mora nos Estados Unidos de Trump. Prega socialismo, mas desfruta do capitalismo. Negros, que não têm destaque no filme e elenco, podem segurar guarda-sol para ele dançar. Branco, rico e patrimônio de 40 milhões de reais, dançando com sua esposa branca e rica. E para gabaritar a podridão esquerdista,
chama Bolsonaro de fascista, como um legítimo militante pé-petista. A Suíça confirmou que Maduro enviou 127 toneladas de ouro ao país ao longo de 5 anos, em busca de liquidez e garantias. Enquanto a população passava fome e vendia o pouco que tinha para comprar comida e remédios, os comunistas roubavam as riquezas da Venezuela e viviam como reis. Enquanto isso, a dívida da Venezuela com o Brasil atingiu 1,855 bilhão de reais, cerca de 10 bilhões de reais no último dia de 2025. E nós ficamos por aqui. Continue ligado aqui no instantnews.1. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, isso ajuda a impulsionar o canal. E se você ainda não se inscreveu, aproveite e faça a sua inscrição. Foi ótima a sua companhia. Até o próximo programa.